Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre preconceito religioso. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar um comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção metida. Se quiserem por lá, além de Deus ver, saber e ele vai abençoar cada vez mais vocês ainda vai vocês fazendo um trabalho missionário paralelo aos meus áudios gravados aqui, escritos pelo Espírito Santo, tá certo? Para ajudar as pessoas a terem testemunhos, exemplos para que elas se voltem ao Senhor, né? É importante, tá bom? Quem quiser colocar. E peço para aqueles que não se inscreveram ainda no canal do Senhor, que é este, eu sou apenas o administrador, que se inscrevam agora, por gentileza. Deus agradece acima de tudo, tá certo? Agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Obrigado por estar comigo, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui unidos para aprender a sua palavra. Senhor, mais uma vez esse momento de oração aqui junto, momento de meditação, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez podemos estar aqui, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor me inspire nesse momento e me use como seu instrumento, Senhor. Que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca. Quantas palavras for que eu disser, venha todo o Espírito Santo do Senhor, seja apenas usado como instrumento, Senhor. Assim como a Bíblia foi usada os autores para ser escrita, Pai. Peço, Senhor, que os três maiores professores do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, dos Filhos e dos Espíritos. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem, como eu cheguei até a falar para vocês aí na meditação, eu vi esses dias, né, especialmente ontem, uma reportagem a respeito de uma mulher que era se era do candomblé ou se era da Umbanda, que tentava processar um homem, motorista de Uber, porque ele, ele pegou e se recusou a ir buscar ela no centro lá do candomblé ou da Umbanda. E ele mandou uma mensagem para ela dizendo, tá amarrado, sangue de Jesus tem poder, aí eu não vou não. E a mulher o processou por preconceito religioso, né? E só que o juiz deu ganho de causa para ele e ainda falou que quem estava sendo preconceituosa religiosamente era ela. Então, queridos irmãos, e aí agora tá tendo uma sindicância, ela entrou atrás aí de né, com órgãos mais fortes, tentando invalidar a decisão do juiz, e estão querendo também agora acusar o juiz de preconceito religioso, não sei o quê. E tá um rolo essa história. Queridos irmãos, nós temos leis que falam de preconceito, principalmente racismo, né? Só que infelizmente nossas leis elas não estão colocadas da maneira correta. O que é um preconceito e o que não é, né? Que nem, por exemplo, tem um conhecido meu lá em São Paulo, ele é pedreiro, né? Conhecido porque é pedreiro, já fez serviço pra gente aqui, lá em São Paulo também. Ele é negro, né? E todo mundo só chama ele de neguinho. Isso é preconceito? Não, é o apelido dele, neguinho. Agora, se eu chego e falo pra alguém, ô, seu neguinho, mas só que é negra, aí já é preconceito? Então quer dizer, é, tem que ver o que é preconceito e o que não é. Que nem, por exemplo, eu tenho pele branca, né? Mas eu não sou 100% branco. Eu tenho sangue negro nas minhas veias. A minha avó era mulata. Minha bisavó era negra, ela foi escrava. Só que minha bisavó negra casou com um português que tinha bigode ruivo, né? E eu herdei o bigode ruivo dele. Cabelo não, mas o bigode meu é ruivo, né?
E a minha avó, isso era meu bisavô. E a minha avó, que era mulata, filha deles, casou com um italiano. Né? Meu avô era filho, ele era praticamente italiano. Ele nasceu aqui no Brasil, mas ele era filho de pai e mãe italiano. Né? Então houve essa mistura. Né? E por parte de mãe eu também tenho parte negra. O irmão da minha mãe é mulato. Né? Então, minha mãe tinha uma prima que era negra. Então, eu tenho parte negra dos dois lados. Então, como que eu posso falar, ser preconceituoso? E isso acontece, queridos irmãos, com muitas pessoas que têm descendência negra, né? E que são brancas de pele. A maioria das pessoas, eu posso dizer para vocês que 90% dos seres humanos aqui no Brasil são negros. Tem sangue negro. Tá? Tem sangue negro. Né? Por quê? Porque há muita mistura. É que nem, por exemplo, eu sou branco. Minha irmã é branca, meu sobrinho é branco. O meu sobrinho neto é branco. Né? Agora, se voltar no passado, ele vai ter gênese negro. Né? Meu sobrinho é até ruivinho, meu sobrinho neto é até meio ruivinho, loirinho, que o pai dele é ruivo. Né? Mas se voltar no passado, ele tem o sangue negro. Então não é porque você é ruivo, que você não tem sangue negro. Né? Muitas pessoas não sabem nem a sua genealogia. Eu sinto de informar. Se você tem cabelo crespo, você em algum momento teve algum parente negro. Tá? Então, não adianta você falar que você é branco, né? Se você tem algum descendente que é negro, você também tem o sangue negro nas suas veias. Você não vai fugir disso. Não adianta, você não tem como fugir. Então, nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Primeiro, por conta disso. Segundo, porque todo mundo é igual, independentemente da cor da pele, do cabelo, dos olhos, independente da religião. Todo mundo é igual, tem os mesmos direitos. Por que essa coisa de que o negro não é inferior ao branco, ao ruivo, ao japonês? Não, né? Na verdade, Jesus tem uma frase muito preconceituosa de Pôncio Pilatos, né? O centurião Petrônios, ele salva um menino ia morrer queimado no incêndio. E aí ele salva o menino e não dá tempo dele salvar o cavalo morre queimado. Né? Aí depois ele conta para Pilatos o que aconteceu, Pilatos fala para ele, tudo bem, o cavalo morrer para salvar um romano. Né? Aí ele pegou e falou, não, a menina era judeu. Né? Aí, judeu? Você deixou o cavalo morrer por causa de um judeu? Então quer dizer, para ele o romano valia muito mais que o judeu? Gente, é engraçado a pessoa agindo dessa maneira, porque vocês compreendem que o ser humano surgiu através de Adão e Eva, como a gente aprende na Bíblia, lá em Gênesis 1, né, 1 e 2. Vocês compreendem que o ser humano depois ressurgiu através de Noé e seus filhos, né, em Gênesis também, não lembro agora em que parte, quando teve o dilúvio. Então é logo no início, deve ser Gênesis 4 ou 5. Aí eu falo para vocês, se todos nós viemos de Noé, significa que todos nós somos descendentes da mesma situação. Ou seja, todos somos parentes, somos iguais. Somos iguais, é por isso que nas igrejas protestantes a gente chama de irmãos. Entendeu? Por quê? Porque todos somos iguais, viemos do mesmo lugar. Então como é que alguém pode ter preconceito e falar uma coisa dessa, que o romano vale mais do que o israelita, o grego vale mais... Gente, né? Isso não existe. Todos viemos do mesmo lugar, da mesma descendência. Portanto, somos todos iguais. Não interessa a cor, não interessa o cabelo, não interessa nada. Nada. Somos todos irmãos. E devemos respeitar uns aos outros pelo que são. Não pela cor de pele, não pela nação, não por onde nasceu, não por nada. Mas sim
por sermos seres humanos. Mas, queridos irmãos, quando chega no caso de religioso, a coisa descambeta um pouquinho. Por quê? Porque cada um tem a sua crença, né? E eu compreendo a minha igreja de um jeito, compreendo a católica de outro, compreendo a Testemunha de Jeová de outro, o candomblé e a Umbanda de outro, o espiritismo de outro. Você entendeu? Então, eu acabo por não por entender. E muitas vezes as pessoas que são evangélicas, elas têm rixa com quem é da Umbanda, do Candomblé, porque elas são ensinadas dentro das igrejas que isso aí não é legal, né? Eu não vou ficar falando aqui, porque eu não quero ofender ninguém, que aqui não é o objetivo do canal. Mas, voltando ao assunto do rapaz aí do Uber, ele não falou absolutamente nada que caracterizasse um preconceito religioso ou um desrespeito. Não. Simplesmente ele usou palavras que quer dizer, palavras que são usadas normalmente. Sangue de Jesus tem poder, né? Essas pessoas, muitos, eles são moldados a falar isso cada vez que eles veem um negócio daquele aquele trabalho, né? Que muitos falam, hoje em dia não podem nem falar mais a palavra macumba, né? Falam que é macumba, aqueles trabalhos que eles fazem na Umbanda lá, né? Que põe pote com galinha preta, farofa, um monte de coisa. Então, é ensinado que passe por lá e fala, sangue de Jesus tem poder, está amarrado no nome do Senhor Jesus. Isso é orientado dentro da igreja como uma proteção para aquela pessoa. Porque aquela pessoa teme aquilo. Entendeu? Pela fama que já tem aquilo, a pessoa tem um temor sobre aquela situação. Então, para que aquele negócio não pegue na pessoa, a pessoa te fala isso. Mas não é um desrespeito à religião. Né? Entendem? Nós temos que respeitar o Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, mesmo que a gente não acredite nisso, né? Mesmo que a gente entenda que ali não é uma coisa legal. Mas, que nem eu, o pessoal que frequenta a igreja ao qual eu pertenço, nós respeitamos, qualquer um que vai ali é bem-vindo, entendeu? Não interessa, que nem eu, por exemplo. A minha família, né, durante a maior parte dela, ela é introduzida no Espiritismo, né? E tem aqueles que eram do Umbanda, do Candomblé, né? A minha tia até hoje né? A minha tia-avó, ela chamava Eleonora, né? Todo mundo chamava ela de Nora. Então ela era a tia Nora. Ela era espírita. Porém, uma vez ela esteve aqui, ela veio no aniversário do irmão dela, do meu avô. É meio irmão, na verdade, irmão parte de mãe. Né? E ela veio, ela sentou na cadeira de balanço, que aliás está ali ainda na cadeira. Tá gravado isso na filmagem, que foi no aniversário do meu avô. Ela fez uma oração ali na cadeira, tão bonita, mas tão bonita. E ela era espírita. Entendeu? Os meus tios, muitos eram da Umbanda e eles foram saindo. Né? Meu tio caçula era da Umbanda, agora ele é evangélico. A minha tia, uma das gêmeas, também era negócio dessas coisas. Hoje ela é evangélica. A outra irmã gêmea ainda continua sendo da Umbanda, dessas coisas. Né? Aí vinha o meu pai nunca foi muito dessas coisas de igreja, ele nunca teve crenças assim, então ele acompanhava como Maria vai com as outras ali, mas ele nunca participou daquilo, ele nunca fez parte daquilo, entendeu? Graças a Deus. E aí tinha o meu outro tio que também era da Umbanda, e acredito que ele morreu sendo da Umbanda, ele fazia trabalho aqui, a minha prima fala, ele via coisas, né? E aí teve a minha outra tia que também chegou a mexer com um pouco disso, e hoje também era convertida a Testemunha de Jeová. Né? Minha outra tia, que também já é falecida, ela também já é falecida, ela também mexia com esse tipo de coisa, e ela se converteu, morreu sendo evangélica. Aí depois teve mais duas tias que já morreram, e elas morreram sendo daquela igreja nossa, Santa de Virges. Né? E a minha tia mais velha, que também mexia com esse tipo de coisa, e ela se converteu e morreu evangélica. Né? Então você vê que tem filhos dela, primos meus, que são espíritas.
que são da Umbanda, né? A minha prima, filha dela e a filha dela também era. Só que a filha dela encontrou com alguém que apresentou Jesus para ela, apresentou essas verdades e ela saiu da Umbanda, saiu do, do Espiritismo, né? E se voltou para o Senhor, se batizou, né? Infelizmente ela já faleceu também, essa minha prima de segundo grau, mas ela faleceu no Senhor. E eu não tenho dúvida que ela vai estar na ressurreição, hein? Primeira, para levar, para receber a recompensa. Mas, queridos irmãos, em verdade eu digo a todos vocês, existem pessoas boas e sinceras em todos os lugares, entendeu? Essa minha tia-avó, por exemplo, era uma pessoa que era uma bondade em pessoa. E ela era espírita. Tem pessoas boas, pessoas caridosas em todos os lugares, entendeu? Eu não tenho dúvida que vai ter pessoas que são espíritas que estarão no reino do céu. Eu não tenho dúvida que tem pessoas que são do candomblé, que são da Umbanda, que estarão no reino do céu. Ah, mas eles mexem com a coisa errada. Sim, né? Para nós é errado, para eles não é. Mas para eles, eles estão ali fazendo o que é certo. Para vocês entenderem, nós não podemos generalizar que todo mundo que é da Umbanda, que é do candomblé, é mal. Claro que não. Primeiro, que tem pessoas que nunca fizeram nada para prejudicar ninguém. Pelo contrário, só fazem coisas boas, né? Nem todo mundo que está ali dentro é voltar a fazer o mal para o outro. Você entende? Dá a entender, muitos não entender isso. Que a candomblé, que a umbanda é só trabalhos malignos ali para fazer mal às pessoas. Não, tem aqueles que infelizmente fazem mal, como tem nos outros lugares, como tem nas outras religiões também. Vocês acham que nas igrejas evangélicas não tem pessoas que querem o mal das outras, na católica, em todas as outras? Lógico que tem. Entendeu, queridos irmãos? Lógico que tem. Lógico que tem. Lógico. Lógico que, que tem pessoas que tem pessoas bem, pessoas ruins em todo lugar. Em todo lugar. Satanás está no meio de tudo. Você acha que porque você está numa igreja evangélica, você está livre de Satanás? Não. Ele está ali no meio. Ele quer prejudicar todo mundo, ele está distorcendo coisa de todo mundo. Você não vê a confusão de religião que nós temos? Você acha que só o candomblé, o espiritismo, o umbanda estão errado, católico? Não. Todas as igrejas têm alguma coisa errada. Pode ter certeza, Satanás está no meio de todas elas. Ele vai tentar distorcer e fazer enganar as pessoas em todos os lugares. Tá certo? Ele e seus demônios. Então nós temos que aprender a respeitar, queridos irmãos. Mas vocês que são da Umbanda, do Candomblé, Espiritismo, vocês também devem respeitar as demais pessoas. Isso que o rapaz falou não tem nada a ver com preconceito religioso, né? Agora, negócio de falar macumba, isso foi sempre falado. Não quer dizer que isso é um preconceito religioso também, não, gente. Né? Sempre foi chamado o trabalho que eles fazem de macumba. Você entendeu? Então, sempre foi assim. Mas vamos evitar, porque eles estão, nós que não somos da Umbanda, do Candomblé, vamos evitar, porque eles estão se sentindo ofendidos, né? É a mesma coisa de chegar e falar coisas das nossas igrejas e que a gente se sinta ofendido por coisa. Eu não me senti ofendido de jeito nenhum, porque eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu pertenço ao Senhor. Mas tem gente que se sente ofendido, né? Às vezes fala da sua fé, te faz ficar ofendido. Então respeite a do outro. Não interessa de onde a pessoa vá. Tem gente boa em todos os lugares. E eu não tenho dúvida que vai ter gente salva de todos os lugares. Tá? E quanto mais vocês, pessoas como essa, ficarem criticando, falando mal dessas igrejas, se vocês acham que aquilo está errado dessa maneira, o que você tem que fazer é tentar trazer essas pessoas para o Deus que vocês acreditam, para o que vocês acreditam. E não distanciar mais. Ou você acha que essas pessoas, sendo menosprezadas, sendo humilhadas, elas vão querer ir para o lado de vocês? Claro que não. Pelo contrário, elas vão se distanciar mais do Senhor.
Que deu o exemplo daquele pastor, que ele pegou e quebrou uma imagem de santo no meio do palco da igreja dele. Você acha que mais pessoas as pessoas vão sair de adorar as imagens para vir para o lado da não adoração com isso? Pelo contrário, aí que as pessoas vão querer ficar mais. Não, olha o desrespeito que ele fez. Você vê que a igreja dele foi apedrejada, foi depedrada, foi atacada, fiéis da igreja atacados, né? E o pior, essa fama acaba correndo para as outras igrejas também. Então, nós precisamos respeitar o outro. Primeiro ponto, se você é uma pessoa de Deus, você tem que ter o respeito. Tá certo? Mas também devemos entender o que é respeito e o que não é. Tá certo? Que é desrespeito, aliás, o que não é. Por exemplo, falar, tá amarrado em nome do Senhor Jesus, sangue de Jesus tem poder, isso não é desrespeito. Se negar a ir num lugar como esse, não é desrespeito. Tem gente que tem temor nesses lugares, não vai. É uma coisa muito, muito lógica, porque a fama desses lugares é terrível. É terrível. Eu nunca fui num lugar desse, graças a Deus. O máximo que eu cheguei aí foi no centro espírita de cirurgia espiritual. Mas isso eu também já não faço mais. Tá? Hoje em dia eu já não faço mais. Mas não iria. Mas, né, se eu tivesse que buscar alguém, se fosse motorista de Uber, na porta de um centro espírita, ou na porta de um centro de umbanda, ou na porta de um centro de candomblé, para mim não tem problema nenhum. Eu iria lá buscar a pessoa. É a minha obrigação como um motorista de Uber, né? Mas também eu tenho o direito de rejeitar uma corrida, né? Eu não preciso da satisfação como esse rapaz fez. Simplesmente eu rejeitava. Né? Ele não precisava ter falado nada, simplesmente rejeitava a corrida. Quando ele via que era lá, eu falava, não, não vai dar. Quantas vezes que eu peguei, que eu pedi Uber, e aí a pessoa aceita a corrida, e aí daqui a pouco ela cancela a corrida. Talvez porque ela tenha visto alguém que queria pagar mais, né? Que era uma corrida mais longa. Então, era só ele fazer isso, né? Ele não precisava ter escrito nada, né? Se ele não tivesse escrito nada, essa confusão não estava aí acontecendo, né? Então, queridos irmãos, toma cuidado com o que vocês falam, porque hoje em dia muita coisa caracteriza como preconceito e outra pior coisa ainda é você distanciar as pessoas do Senhor. Essa é a pior coisa. Nós não podemos distanciar as pessoas de Deus, porque Deus, Ele é Pai. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é poder. E Ele simplesmente quer que nós tracemos as pessoas para Ele. Que a gente evangelize as pessoas para trazer as pessoas para Deus, não distanciar dele. Preconceito só vai distanciar as pessoas do Senhor. Então, você pode falar na sua mente para você ali estar amarrado, pode falar ali, Senhor Jesus tem poder, mas não uma pessoa que tem fé naquela coisa que você está amarrando. Né? Muitas vezes aquela pessoa, ali naquele lugar, não faz esses trabalhos errados, só faz coisas boas. E você está criticando dessa maneira. Então, esse motorista não precisava, ele poderia simplesmente ter recusado aí. Eu iria, eu só não entraria lá dentro. Mas eu pegaria a pessoa na porta, não tem problema. Né? Claro que se eu pudesse evitar passar perto desses lugares, eu evitaria por quê? Porque eu sou muito sensitivo. Quando eu estou num lugar onde está uma energia ruim, algo começa a me dizer para me sair dali. Né? E eu começo a ter aquele desespero para sair do lugar. Já tive isso aí duas vezes. Uma foi aqui embaixo, quando eu estava na. Eu tive mais de uma vez. Né? Várias vezes, aliás, fui várias vezes, mas forte foi aqui embaixo, do rapaz que morava aqui embaixo, né? Ele mexia com drogas, com coisa, e eu desci lá com ele para procurar minha cachorra, que tinha desaparecido. Não é essa que faleceu já. E aí, nós chegamos lá para baixo, subimos lá e ele estava lá, né? E aí ele começou a conversar com a gente e eu comecei a sentir aquele negócio estranho, aquela coisa que eu queria sair dali. E eu falei, mãe, vamos embora, minha mãe espera, vamos embora, minha mãe espera. Eu falei, vamos embora, minha mãe espera, vamos embora, minha mãe espera, vamos embora, minha mãe espera, vamos embora. Eu tentei todo jeito arrastar ela, ela não quis me ouvir, eu larguei ela lá e vim embora. Mas vim embora mesmo, ela quer ficar, que fique. Né? Então, pra mim eu senti aquela coisa muito ruim.
né? Esses dias eu senti também algo ruim quando eu estava no mercado. Eu fui no mercado ali pegar alguma coisa, acho que foi a tomada para colocar aqui no aparelho e tal. E aí eu tava saindo do mercado e tinha um homem parado em pé ali no mercado. E eu senti alguma coisa estranha nele ali. Eu olhei pra ele assim e sentia alguma coisa ali que tava me dando medo, né? Ele parado ali no estacionamento. Aí eu vim pro meu carro, passei, cumprimentei ele, né, pra ver que eu tava com alguma coisa. Eu fui pro carro, abri a porta de trás, guardei a carteira, o cartão que eu tinha pago lá, que eu comprei, guardei a compra lá, fechei a porta e entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu olhei pelo retrovisor e eu vi ele, ou eu olhei pra trás, não lembro direito, eu sei que eu vi ele começar a andar e vir na direção de onde eu tava, né? Só que aí o rapaz do carro ao lado abriu a porta. Aí ele tava vindo na direção que eu tava, quando eu abri a porta ele retornou. E nisso eu liguei o meu carro e saí em alta velocidade e fui embora. Entendeu? Não sei se esse cara tava querendo alguma coisa, eu não sei, eu sei que alguma coisa me indicou que aquilo ali não tava legal. Você entendeu? A energia não tava legal. Então, queridos irmãos, eu já tive isso. Eu já tive também isso quando eu estava num lugar, na casa de uma pessoa, que eu não vou citar quem é. Eu estava no sofá vendo televisão, de repente essa pessoa chegou, alcoolizada, tinha bebido bastante, não sei se estava drogada também. Chegou com uma pessoa lá que ele dizia ser conhecido dele. Aí ele chegou no apartamento era dele, né? Eu estava no apartamento dessa pessoa. E essa pessoa pegou e me apresentou aquela pessoa, falou quem eu era, né? E eles foram pra sacada. Eu senti uma energia tão ruim, uma coisa tão ruim também naquele momento, que a coisa que eu fiz foi, apaguei a televisão, peguei um copo d'água e veio pro quarto, passei no banheiro, fiz xixi e tal, entrei no quarto e tranquei a porta do quarto com chave. Eu fiquei trancado dentro do quarto. Meu pai estava lá dentro dormindo e eu entrei e me tranquei lá dentro. Então, era uma energia muito ruim. Então eu acho que eu não conseguiria ir nesses lugares mais hoje em dia, né? Entendeu? Eu não conseguiria, me daria uma sensação ruim, que nem eu vou no hospital, por exemplo, me dá aquele negócio ruim, eu não me sinto bem no ambiente do hospital. É por isso que muita gente fala, eu já fiquei internado uma vez, você nunca foi ficar comigo. É porque eu não consigo, quer dizer, eu não vou ter sossego estando naquele lugar. Para mim aquilo ali é um martírio, entendeu? Eu só vou para um lugar desse se eu tiver que ir por mim, por eu estar doente. Porque senão, não dá, eu fico no desespero, sabe? Então é assim. Então, pra mim, eu sinto quando o ambiente não tá legal, entendeu? Eu percebo as coisas. Eu me sinto bem naquela situação. Então, eu também não gostaria de ficar indo perto desses lugares aí. Porque, pra mim, com certeza eu ia sentir alguma coisa. Mas, se eu tivesse que ir buscar alguém, sem dúvida, entendeu? Se eu tiver que receber alguém na minha casa, eu recebo. Eu tenho uma colega que ela é espírita. Se ela vir na minha casa, eu já recebi ela em casa várias vezes em São Paulo, se ela vir aqui, eu recebo ela. Você entendeu? Se a minha prima, que ela é da Umbanda, que ela vem aqui, ou minha tia, eu recebo aqui em casa. Não vou evitar receber porque ela é dessa coisa. Não. Agora ela que não me peça para ir no lugar desse tipo que eu não vou. É um direito que me assiste. Eu não vou pedir para ela ir na minha igreja, mas também não vou no lugar dela. Então, é uma questão de respeito, queridos irmãos. Nós temos que respeitar uns aos outros. Temos que entender que a fama do candomblé da Umbanda não é boa. Porém, nós temos que entender que tem muita gente ali, como eu, como vocês que estão me ouvindo, que não são, que têm crença ali, que acreditam naquilo, que são fiéis naquilo. Então, é um desrespeito para eles, se sentem ofendidos se a gente falar certas coisas. Então, e eles têm razão de se sentir ofendidos. Então, temos que respeitar a fé do outro. Entendeu? Uma coisa é eu passar um trabalho na rua e falar, sabe que Deus tem poder.
é eu falar, tá amarrado no nome do Senhor Jesus. Agora outra coisa é eu falar para uma pessoa que está saindo do candomblé ou de uma umbanda, ou falar isso para ela no, numa mensagem, né? Que aí acaba se tornando realmente pejorativo para ela, né? Eu tenho provavelmente esse cara, eu não posso ter certeza, né? Mas provavelmente esse cara não falou com intenção de ofendê-la, de menosprezar, de preconceito. Ele falou porque aquilo é o que se fala desse tipo de coisa, desses lugares. Infelizmente, a maioria das igrejas usa esses termos. A minha não usa, graças a Deus, mas a maioria usa, né? E eu não temo, eu não falo porque eu não temo isso. Porque para mim, meu Deus me protege, eu não preciso de falar essas coisas. Porque eu confio no Senhor e sei que, depende, se não for da vontade dele, nada vai acontecer. Se eu não acredito naquilo, se eu não aceito aquilo, nada vai acontecer, não precisa falar nada. Entendeu? Não preciso. Entendem? Então é isso, queridos irmãos. Vamos respeitar uns aos outros, independentemente da religião. Tem um jogador de futebol que ele é muitas vezes falado mal dele porque ele é da Umbanda, ou é do Candomblé, da Umbanda, é o jogador Paulinho, né, que jogava no Atlético Mineiro e hoje joga no Palmeiras, né? E ele é da Umbanda. Mas é por isso que ele é uma pessoa do mal, que ele é uma coisa... Não, gente. Não, claro que não. Ele é uma pessoa do Senhor, como qualquer outra. Ele pode ser que seja, né? Não sei se ele é do Senhor ou não, na verdade. Mas o que eu posso dizer é que ele é uma pessoa como qualquer outra, que ele merece respeito na sua decisão de ser desse movimento, né? Então você fala, credo, não é credo. Pode ter certeza que tem gente que vai falar credo da minha igreja, da sua igreja. Pode ter certeza. Eu já vi falar de evangélico, protestante, aí credo. Tem pessoas que falam terrivelmente mal, que não suportam protestância. Mas tem que respeitar. Então vamos respeitar uns aos outros, tá certo? Né? Que nem, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, né, que já é falecida, ela, quando ela soube que uma outra pessoa que eu conheço era da Testemunha de Jeová, ela fez aquela cara de nojo, aquela credo, né? Nossa, eu falou até nossa, alguma coisa. Que aí me contaram. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito. Nossa, por quê? Será que alguém não está falando com a dele? Nossa, né? Que a igreja que ele frequentava, quando eu passo por uma das sedes dela aqui em Mogi, eu fico também abismado. Nossa, que isso? Ah, eu vejo uma coisa tão estranha lá dentro, um culto estranho, né? De gritaria, coisa que falando um monte de palavras estranhas, que eu entendo que aquilo é errado, e eu também falo, nossa, credo, eu jamais estaria numa igreja dessa, entendeu? Então, mesmo que ele fala credo, eu posso falar da dele. Portanto, cada um na sua, gente, vamos respeitar. Se você é realmente um servo do Senhor, você deve respeito não só a Deus, mas a todo ser humano, tá certo? A primeira coisa que tem que ter um servo do Senhor é o respeito. Porque se você não quer ser desrespeitado, não desrespeite o outro. Tá certo? Então vamos fazer uma oração juntos para terminar, queridos irmãos. Queridos amados, obrigado por mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estamos aprendendo a Tua palavra, Pai. Faça que todos nós, Senhor, eu, as pessoas que estão me ouvindo, que estão no meu canal, e aquelas que estão inscritas, mas não estão ouvindo, que possamos ter respeito pelos nossos próximos, Senhor. Que possamos respeitar os nossos semelhantes. Que possamos respeitar, independentemente de qual religião que eles têm, independentemente de nada. Entendemos que todos somos iguais, que todos vivemos do mesmo homem, Noé. Primeiro de Adão e depois de Noé. Que todos temos os mesmos direitos, somos iguais. Que não há diferença por cor de pele, por cor de cabelo, por tipo de cabelo, cor de olhos, por classe financeira, por nacionalidade. Não, todos somos iguais. Senhor, que nós possamos respeitar a todos, meu Pai. Peço, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas no meu canal, e aquelas que estão inscritas, mas não estão ouvindo, Senhor. Se elas estiverem indo trabalhar assim como eu, que possamos ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Daqui a pouco eu vou trabalhar, Pai. E se elas estiverem já no trabalho, que elas possam retornar no trabalho em segurança, Senhor.
Que assim seja, meu Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. E lembre-se, se você é um servo de Deus verdadeiro, o respeito tem que vir em primeiro lugar. Independentemente da igreja que você frequente, qual é a sua religião. O respeito tem que ser em primeiro lugar. Seja qualquer religião que você tenha, do candomblé, da umbanda, de santo de vídeo, de espiritismo. Mesmo um ateu, tenha respeito. Respeito é a fonte da vida. É a fonte do bom relacionamento com todo mundo. Lembre-se disso. E se vocês que são cristãos, que desejam evangelizar as pessoas, a primeira coisa que tem que fazer é respeitar a fé delas. Senão você nunca vai evangelizar ninguém. Tá certo? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos irmãos.